realidade que a indústria 4.0 avança nos mais diferentes segmentos e com a área de energia elétrica não é diferente. Assim como os benefícios da digitalização oferecem uma série de vantagens em relação à operação, manutenção dentro de um ambiente de OT como esse, as ameaças também precisam ser contidas, uma vez que nós falamos de uma rede de comunicação internet que integra processos de missão crítica. Então eu estou aqui com o Ramiro da Fortinet e a gente vai falar um pouquinho de como que esse ambiente foi planejado com uma arquitetura Security by Design e como que uma ameaça se comporta em um ambiente de uma arquitetura como essa. Então aqui nós temos uma simulação de um ambiente de uma subestação de energia elétrica com a automação da subestação, e essa arquitetura remete a uma subestação digital, onde o nível de processo representa uma merge unit conectada diretamente nos equipamentos primários, como disjuntores, seccionadores, transformadores de corrente e também transformadores de potencial, e esses dados são enviados por uma rede de missão crítica, que é o barramento do processo, até o IED, o Intelligent Electronic Device, que está dentro da sala de controle e performa as funções de proteção e de controle desse determinado circuito ou dessa subestação. O IED, por sua vez, se conecta por uma rede chamada barramento de estação ou Station Bus, a rede ao sistema SCADA e demais subsistemas que estão dentro da sala de controle. Uma vez que a gente tem essas duas redes Ethernet estabelecidas, qualquer tipo de ameaça cibernética, malwares ou mesmo uma invasão na rede pode causar ou atrapalhar a operação de um sistema de missão crítica como esse SCADA. Então, um ponto que é bastante importante a gente primeiro comentar aqui é a microsegmentação que foi realizada de acordo com a natureza dessas redes que estão postadas. Então, barramento de estação, barramento de processo, eles estão fisicamente segregados, e dentro do barramento de estação, onde o IED participa, junto com o SCADA e outros sistemas, há uma microsegmentação para poder isolar o tráfego de acordo com o tipo de protocolo ou a finalidade que esse serviço vai prestar à rede. E aqui a pergunta, amigo, o que acontece no momento que nós temos uma infecção por malwares conhecidos nesse tipo de ambiente, como por exemplo o Code Red? Como que o sistema pode continuar operando pensando que na camada do barramento da estação nós temos um Fire Next Generation como o FortiGate, como que essas ameaças podem ser detectadas e neutralizadas? Perfeito, Júlio. Bom, então aqui do ponto de vista de segurança e conectividade, nós temos dois elementos, que são o FortiGate e o FortiSwitch. Os dois elementos eles estão integrados através de um protocolo que a gente fala, ou chamamos de FortiLink, no qual as portas do switch praticamente se comportam como portas do Fire. Então, como o Júlio bem disse, eu consigo executar ou realizar a microsegmentação. Então nós temos duas coisas aqui. Nós temos a segmentação, que também o Júlio já comentou, na qual a gente separa as VLANs, e isso estamos seguindo a normatização 62443, tá bom? Então a gente tem a VLAN de controle, nós temos a VLAN do IED, a VLAN de processo, né? Nós temos conectividade com o centro de controle IONS, e tudo isso estamos realizando a inspeção via FortiGate, tá bom? Então, voltando ao que o Júlio comentou, nós temos a segmentação e a microsegmentação. Então, a microsegmentação, o que acontece? Apesar de estarem na mesma VLAN, esses dois dispositivos, que é o MicroSCADA e o IPT600, eles não se comunicam, ou eles se comunicam entre si apenas no que nós permitimos, ok? Então, aqui tudo está controlado. O MicroSCADA, ele fala com o IED somente no protocolo permitido, o MicroSCADA fala com o centro de controle somente no protocolo permitido e assim sucessivamente. Nós simulamos nessa estrutura um ataque, da mesma forma que nós vemos, né, que as tentativas ocorrem na prática e como ocorreram no passado também. Então, o que nós fizemos? Simulamos um ataque de engenharia social, no qual uma pessoa colocou um pendrive no SCADA, no MicroSCADA que o Júlio trouxe para a gente aqui. Tá bom? E como vocês podem verificar, esse MicroSCADA e toda essa estrutura está funcionando, está sob ataque, que originou através da engenharia social, que está funcionando perfeitamente. Não é, Júlio? Você consegue mostrar para a gente uma prova? Bem, a gente está com essa máquina infectada agora com o Code Red, com o SQL Slumber, e ainda nessa situação, o sistema está totalmente operacional. A gente vai mostrar logo na sequência como que o Fire Next Generation FortiGate está lidando com essa ameaça. Mas só para poder mostrar que o SCADA está totalmente operacional, eu vou selecionar aqui o disjuntor desse circuito de um bait transformador
Vou fazer uma operação de abertura do circuito e vou dar um comando aqui de fechamento novamente. No momento que essas duas operações são realizadas, os eventos da operação, para poder atestar que o comando foi executado, são registrados na lista de evento, e isso denota que não tem nenhum problema operacional até agora, o sistema escada continua ainda em pé, nenhum tipo de comportamento desejado foi observado, só que o sistema está com esses dois malwares agora, está convivendo com esses dois tipos de ameaça, e a gente vai mostrar o que está acontecendo do lado do Finite Generation. Para demonstrar que a ameaça está em execução, no microescada a gente consegue perceber aqui que a ameaça, né, o vírus, vamos dizer assim, está sendo executado, a máquina está infectada. Mas conforme o Júlio demonstrou, tudo está funcionando corretamente. Essa ameaça, ela está tentando se proliferar e ela está tentando derrubar a rede também. Duas ações no mínimo que estão tentando ocorrer. E através do FortiGate a gente consegue detectar, né, aqui a gente consegue detectar nos seus logs o tipo de ameaça, informações mais detalhadas. Abrindo aqui a gente consegue ver que ele está bloqueando tudo e a rede continua operacional, 100% operacional. E aqui nós vemos, através de uma outra ferramenta nossa, o FortiAnalyzer, de uma forma mais gerencial e consolidada, a gente consegue entender o que está acontecendo no nosso ambiente, consequentemente executar as ações de mitigação no microescala. Bem, essa foi uma simulação que mostra e evidencia a importância de proteger um ambiente como esse para poder evitar uma indisponibilidade e prejudicar a operação de um sistema dessa categoria. E para poder fazer isso, além dos estándares que nós mencionamos aqui, as normas EC, é muito importante a colaboração entre especialistas da área de cibersegurança, especialistas da área de OT, para que a gente consiga implementar uma arquitetura Secure by Design que seja também operacionalmente segura ao longo do ciclo de vida de um sistema como esse. Então, Ramiro, eu agradeço aí esse bate-papo, né, esse programa que a gente fez aqui. E vamos ir juntos. Muito bom, Júlio. Nós que agradecemos também. E caso o pessoal que está assistindo tenha maiores dúvidas, não hesitem em nos contactar. Estamos totalmente à disposição para dar um maior detalhamento a respeito dessa planta, tá bom?